madeiras de lei ou plantas de lei, protegidas por lei, nobres ou não nobres. Então, vamos falar aqui, o pessoal faz uma confusão enorme, e aí tem uma questão histórica. Vamos para a questão, isso mexe às vezes muito com as pessoas. Entendendo como que é o planeta, a questão das florestas planetárias do planeta. Tem floresta em 5 dos 6 continentes, não tem na Antártida. Isso é fato. Europa. A primeira floresta criada, a primeira reserva natural no mundo foi criada na Europa pelo Charles Wetherton no ano de 1821 em West Yorkshire. Foi lá que ele criou. Era 3 milhas, que equivale a 4,8 quilômetros de extensão. Lá onde ele tentou trazer uma coruja da Itália, fazer um monte de coisa que não deram certo. Aí depois foram criadas outras florestas em vários países europeus, Alemanha, etc. Mas no Brasil, para a gente ter uma ideia, a primeira floresta nacional, a reserva, foi a Floresta Nacional do Araripe, Flona Apodi, e foi criada no dia 2 de maio de 1946 pelo decreto 9.226. Então vamos entender, a questão das chamadas madeira de lei, elas é uma questão lusitana. Quando que isso é feito? Aí é toda uma questão histórica, muita gente não sabe. O pessoal confunde toda hora. Isso é feito justamente quando a família portuguesa foi expulsa, lá fazendo um vídeo falando sobre isso, expulsa entre aspas. Tinha medo de Napoleão, e a família real veio para o Brasil, e aí o Dom Pedro encomendou uma lista de plantas, que eram as plantas mais que tinham um aspecto mais bonito no caule, na produção de móveis, na movelaria, também na mais resistente. Então essas plantas não são muitas, são em torno de uma dezena e pouco, são algumas plantas, pensar em dezenas. Então, quais eram essas plantas? Eu vou dizer aqui o nome popular, mas vou deixar o nome científico aqui no print, aqui no vídeo, para vocês poderem acompanhar. A andiroba é uma das plantas de lei. Angelim vermelho ou faveiro ferro. Angico, lembrando, tem vários angicos, muitos. Isso é um tipo de angico que eu vou deixar o nome específico, não estão todos. Araribá é outra planta de lei. Imbuia, outra planta de lei. Muitos móveis de imbuia, principalmente o pessoal do sul, sudeste, deve ter presenciado. IP, nesse caso, o IP que é de lei, é o roxo, que tem vários IP. IP felpudo, outra planta, todos eu vou deixar o nome para vocês. Jacarandá da Bahia, guarda esse nome, Jacarandá da Bahia, guarda esse nome que eu vou voltar a falar sobre ele. Jacareubá, ou Guanandi, outra madeira de lei. Jatobá, Mogno, pau-brasil, pau-ferro, pau-pereira, peroba rosa. Bom, isso é planta de lei, porque a família real determinava que só eles poderiam tirar, extrair para construção de móveis, seja na movelaria, também na questão naval, na produção, na fabricação de navios, de barcos, coisa que não é tão grande. Bom, entendendo, isso são madeira de lei, nem todas são madeira protegida por lei. Tem delas que não são protegidas por lei. Tem quantidade. Madeiras que não são de lei. Tem madeira que é protegida por lei. Das madeiras que nós temos ali, tem várias, a maioria são protegidas por lei. Madeira como, por exemplo, que não é dita madeira de lei, mas é protegida por lei. O cedro rosa. Madeira que é produzida aqui, não é nossa, que nem é de lei, nem é protegida por lei, e também não é madeira nobre. Pinheiro bravo. Pinheiro bravo, deixo o nome científico para vocês.
que é do velho mundo da Europa, junto ali tudo, se estendendo pelo Mediterrâneo. Pinheiro do Paraná, agora vamos entender madeira protegida por lei. Pinheiro do Paraná não é uma madeira de lei, mas é uma madeira, aqui eu estou falando não do pinheiro bravo, estou falando da araucária angustifolia, deixa o nome científico de todos. Eucalipto. Eucalipto é da Oceania, tem várias espécies, mas mais cultivado no Brasil. É uma planta que nem é de lei, nem é protegida por lei, que é exótico, não é nosso, e também não é nobre, apesar de que a qualidade dela, bem trabalhada, é uma madeira bem interessante. Mas não é fácil trabalhar, desidratar, tem toda uma questão. Lembrando ainda que o pau-ferro da caatinga ele não está dentro das plantas, eu estou falando aqui da Cesalpina ferre, ela não está dentro das plantas, nem é de lei, não é madeira nobre, nem é protegida por lei. São conceitos. Conceito, não estou falando preconceito. Mas é uma madeira difícil do pessoal pensar. Vou pegar outros nomes. Isso aqui é emburana de campão. Pequenas tábuas, que eu tirei de uma tábua que elas tinham variando entre 14,8 15 centímetros de largura. E eu precisava estreitar, vamos tratar dessa maneira, para 14 centímetros. Isso é madeira protegida por lei, mas não é madeira de lei. Não é dito como madeira nobre, apesar de eu achar que é nobre, em tese, mas aqui é um conceito meu, o meu pensamento, a minha, diria, observação não é válida no conceito, no mundo da movelaria, da indústria de derivados das plantas. Não é assim que funciona. Na questão, quando você vai lá para móveis nobres, é muito utilizado no artesanato, serve muito também para a produção de caixas de abelha. Agora, ela é protegida por lei. Se eu for apanhado com isso aqui, de qualquer maneira, no campo, eu posso sofrer uma série de coisas. Quanto ao pinus, que é aquele pinus europeu, pinus bravo, é uma planta muito grande, cresce rápido, produz muita madeira, mas é uma madeira que não se encaixa em nenhuma questão. Não é de lei, não é protegida por lei, não é nobre, é uma das madeiras mais fracas. E aqui não é, vamos entender, muita gente diz preconceito contra a planta. Primeiro que não se encaixa a questão do preconceito contra a madeira em si. Ou pode até ser, no máximo, alguma coisa que extrai dela que alguém venha falar e alguém está com preconceito, porque é quem está fazendo o uso. Agora a madeira dá para se trabalhar, agora a madeira é das mais fracas. Por quê? Porque sofre muito ataque, muitas coisas, e para a caixa de abelha tem a complicação, porque se você não souber tratar, comprar madeira tratada, você tem que ir na loja, na madeireira, e dizer, olha, eu não quero madeira tratada. E aí vocês lembram que eu falei do jacarandá da Bahia? Todo jacarandá não. Eu vou deixar o nome científico desse também, tá, gente? Para não ter problema. A questão do jacarandá da Bahia é que ele entrou lá no século XIX como madeira de lei. Depois ele se torna uma madeira protegida por lei e também é uma madeira nobre, caríssima no mercado internacional. Produção baixíssima, não tem grande quantidade. O pau-brasil também é uma planta também que é madeira de lei, protegida por lei e também nobre. Então entenda, tem essas diferenças todas que muita gente faz a confusão. Eu vejo toda hora fazendo essa confusão. A planta, entendendo? Para a gente aqui fazer, na verdade, o entendimento. Para ficar bem claro. A planta pode ser só de lei, não ser madeira de lei, porque é um entendimento lá do século XIX. Pode não ser protegida por lei, ela não ser nobre. A planta pode não ser de lei, ser protegida por lei, também não ser nobre. Pode ser protegida por lei e ser nobre. Ou pode ser só nobre e não ser lei. Vou pegar um exemplo. O mogno é a madeira uma das mais, eu acredito que é a mais procurada no mundo. Não é a mais bonita, tida por alguns conceitos de alguns. Mas o mogno brasileiro, mas o mogno, por exemplo, também é uma madeira nobre, o mogno africano. O pessoal até planta no lugar em tese para tentar competir com o mogno brasileiro. Só que o mogno africano ele não é protegido por lei. Mas não é madeira de lei também. Ela é madeira nobre. Então, o mogno brasileiro, além de ser protegido por lei, é uma madeira nobre. Entendendo o jacarandá. O jacarandá se encaixa em 3 condições. Madeira de lei, madeira protegida por lei ou a planta em si,
a espécie, e madeira nobre, muito cara, caríssima, das madeiras mais bonitas do mundo. Alguns brasileiros, não sei se todo lá fora, não sei como é que é, não conheço, desconheço, não posso aqui falar aquilo que aí não é fato, é fake, porque eu posso estar no chutômetro, e a gente tem, mesmo que não seja fake, mas não pode ser assim. Lá fora, o jacarandá da Bahia, estou falando jacarandá da Bahia, tem outros jacarandás. Inclusive tem uma que também é o jacarandá, que eles também são chamados coração de negro, também recebe o nome de violeta. Só que violeta é um nome, também é um nome popular. Eu vou deixar uma coisa interessante do pau-ferro. Tem várias plantas, tem 10 espécies que são catalogadas como pau-ferro, nome popular. Isso eu tenho falado para vocês. Quando eu deixo aqui na timeline do vídeo os nomes científicos, é para não cair no mesmismo, no Maria vai com as outras, na questão de rebanho, no comportamento de rebanho. Eu já falei isso há 10 mil anos, que existe, isso existe em tudo. Então, entendendo, o jacarandá, ele se encaixa em 3 conceitos, porque lá no passado ele já era madeira de lei, virou madeira protegida por lei, e no passado e também atualmente, ele é uma madeira nobre. Jacarandá da Bahia, guarda isso. Então, vai ficar bem claro para vocês. Por exemplo, quando eu comprei aquele roxinho, como é uma madeira protegida por lei, também dita, não está com madeira de lei, mas é protegida por lei, para ficar bem claro. Eu tive que andar com a nota fiscal durante todo o meu trâmite dentro daqui de áreas do semiárido. Comprei aqui em Petrolina, comprei numa loja da nota fiscal, por quê? Porque se eu fosse, é muito raro alguém parar meu carro e pedir para ver o que eu estou portando, que eu estou transportando de fato. Mas se alguém, a polícia, por quê? Porque aprende toda hora. Por exemplo, eu vi uma reportagem aqui local, só para dizer para vocês, tonelada do Brasil, no ano passado, teve uma apreensão que aumentou quase 400%, porque nos anos anteriores não tinha fiscalização. A gente sabe como é que é as coisas, tem que ser falar a realidade. E a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, ela apreendeu uma quantidade, só de Pernambuco foram milhares de toneladas de madeira vindo do Maranhão, da parte que é floresta amazônica, da região norte, principalmente do Pará. Aprenderam carrada aqui em Uricuri, aprenderam aqui em Petrolina. Só num dia aprenderam. A Polícia Rodoviária Federal aprendeu não sei quantas carretas, uma em Araripina, aprendeu acho que umas 5 ou 6 carretas, tudo de maneira ilegal. Corte ilegal, corte sem autorização. Ah, mas eu não sei o que. Não, gente, as regras são as regras, tem que ser cumpridas. Então, entendendo, fica bem claro que se faz uma confusão, tem a questão histórica, como eu falei, lá da família real, tem a questão atual, tem a questão da planta estar rara, ou seja, está difícil na natureza, e tem essa questão de tudo, para dizer a madeira de quê? É de lei, é protegida por lei, é nobre, não é nobre, protegida, não é protegida, mas é de lei, não é lei, mas é nobre. Tudo isso, há uma confusão enorme entre as pessoas, toda hora me pergunta. Então eu acho que fazer até uma live sobre esse tema, mas aí fica a critério, a pensamento de vocês também, gosto de compartilhar as coisas, entendendo. Mas o importante aqui é evitar algumas pessoas que fazem as confusões a respeito disso aqui. Claro que eu não abrangi tudo. No Brasil, só as nossas florestas, quantas madeiras protegidas por lei não tem? E as madeiras de lei, como eu falei, basicamente se limita àquelas que eu citei lá no início da nossa explanação. Espero que vocês compreendam e fico aqui aguardando o retorno de vocês, tá bom? Como sempre, o contato fica sempre aqui na descrição do vídeo. E a gente encerra para aqui essa questão das diferenças que existem entre as plantas, entre as madeiras, os seus produtos. Madeira é um dos produtos das plantas.